Olá! Se a ideia de números um em cima do outro já deu um nó na cabeça alguma vez, pode relaxar. Hoje a gente vai desvendar o mistério das frações de um jeito que todo mundo vai entender, mostrando como elas são, na verdade, uma parte super lógica e presente no nosso dia a dia. Bora lá? Então, vamos começar com a pergunta principal. O que exatamente é uma fração? Parece até pergunta de prova, mas a resposta está em todo lugar. Sabe, numa receita, na hora de dividir a conta do restaurante, a gente usa o tempo todo. E olha, a resposta é bem mais simples do que parece. Basicamente, uma fração é só um jeito de mostrar um pedaço de alguma coisa inteira. A ideia da pizza é simplesmente perfeita para isso. Imagina só, a pizza inteira é o todo. Cada fatia que alguém come é uma fração dessa pizza. Simples assim, né? Ok, então a gente já pegou a ideia geral. Agora vamos dar uma olhada mais de perto, sabe? Desmontar a fração para entender as peças. Toda fração tem dois números bem importantes, com nomes específicos, o numerador e o denominador. Vamos ver o que cada um faz? E o legal é que a lógica é super clara. De um lado, o numerador, que é o número que fica em cima. Ele conta pra gente quantas partes a gente tem ou quantas a gente pegou. Do outro lado, o denominador, o número de baixo. Ele mostra em quantos pedaços iguais o nosso todo foi dividido. É um jeito fácil de lembrar. O de cima é a parte, o de baixo é o todo. Bom, teoria vista, né? Agora a melhor parte. Vamos ver como isso funciona na prática, no mundo real. Porque, de verdade, as frações estão por toda parte. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que todo mundo conhece. Começando pela mais famosa de todas, 1/2. A popular metade. O nosso todo foi dividido em duas partes, que é o que o denominador está mostrando. E a gente está olhando para uma dessas partes, como diz o numerador. Pode ser metade de uma maçã, metade do caminho. A lógica é sempre a mesma. Vamos para outra. Aqui a gente tem 3/4. Olhando o gráfico, fica bem fácil de ver. O círculo foi dividido em 4 partes iguais e a gente destacou 3 delas. Ou seja, é a maior parte, mas ainda não é o todo. É tipo quando o tanque do carro está com 3/4 de combustível. E para fechar essa parte visual, olha só, 2/5. Aqui o nosso todo foi cortado em 5 fatias. E estamos falando de 2 delas. Pode não ser uma fração que a gente usa todo dia, mas o princípio é exatamente o mesmo. E o mais importante é sacar que essa lógica funciona para qualquer fração. Muito bem! Agora que a gente já visualizou os conceitos, que tal botar a mão na massa? Vamos resolver um probleminha juntos, passo a passo, só para ter certeza de que a ideia ficou bem clara na nossa cabeça. E o nosso desafio, é com o chocolate. Fica até mais gostoso de resolver. A situação é essa. Uma barra de chocolate tem 8 pedaços no total. Se alguém come 3 desses pedaços, que fração da barra essa pessoa comeu? A solução é bem direta, olha só. Passo 1. Qual é o todo? A barra inteira, certo? Ela tem 8 pedaços. Então, 8 é o nosso denominador. Passo 2. Qual é a parte que a gente quer representar? Os 3 pedaços que foram comidos. Então, 3 é o nosso numerador. Agora é só juntar tudo e pronto. A resposta é 3/8. Viu só? É um processo super lógico sem mistério. No fim das contas, entender frações é muito mais do que só fazer conta. É uma forma de enxergar o mundo. Como essa frase diz, frações contam histórias sobre como a gente divide e compartilha as coisas. O nosso tempo, a comida, uma distância, tudo pode ser visto como uma parte de um todo. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Se a gente parar para observar, no nosso cotidiano, que outras situações poderiam ser descritas com frações. Uma receita de bolo, o tempo que a gente passa trabalhando ou se divertindo. Fica aí o convite para a gente começar a enxergar o mundo ao redor com esse novo olhar. É isso por hoje, pessoal!